Hoje eu amanheci o dia, né, vendo algumas notícias tristes, algumas injustas, e estive pensando, lembrando do início da pandemia, né, de que tudo começou, né, em 2020. E de lá para cá foram várias leis, vários decretos, então várias coisas aconteceu, né? Várias obrigações para nós. Fomos obrigados, né, a aceitar diversas coisas que normalmente não seríamos obrigados. Foram decretos assinados, né, que feria a Constituição. E muitos nessa época se dobraram aos decretos, aceitaram, cada um tiveram os seus motivos. Muitos não se dobraram, não aceitaram o decreto e por isso sofreram consequências humanas, né? Perderam coisas, perderam muitos dos seus direitos, né? Muitos de ir e vir, muitos de trabalhar, muitos de entrar em alguns lugares, de exercer o direito, né? Então muitos perderam esse direito por não se dobrarem aos decretos feitos, né, por governadores, prefeitos, e aí vai. E com isso, eu lembrando sobre isso, me veio a passagem de Daniel, capítulo 6, onde fala que Daniel era um dos príncipes, tinha 3 príncipes e vários presidentes. E desses 3 príncipes, Daniel era um. E Daniel era um príncipe que o rei gostava muito. Porém, dentre aqueles presidentes, príncipes, muitos não gostavam de Daniel, tinham inveja de Daniel e procuravam alguma coisa que pudesse derrubar Daniel, que pudesse ferir a Daniel, porque Daniel era um homem íntegro, um homem que servia a Deus, um homem que era temente ao Senhor. Nessa passagem fala que Daniel orava 3 vezes por dia, todos os dias, acontecesse o que acontecesse, Daniel ele orava 3 vezes, ou seja, Daniel estava em contato com o Criador durante 3 vezes por dia. Daniel sentia essa necessidade. Ele sabia que ele precisava dessa intimidade com Deus. Ele sabia que Deus era o Deus poderoso, é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. E era o único Deus, ele sabia que ele poderia se dobrar e se ajoelhar diante. Era desse Deus. E aí esses príncipes e presidentes falaram, a gente não encontra nada que a gente possa apontar o dedo para Daniel. Então eles se reuniram e formaram entre eles um decreto. Então ele sabia que Daniel orava. Então qual foi o decreto deles? Para que durante alguns dias ninguém fizesse petição a nenhum homem ou a outro Deus que não fosse ao rei. Então, se alguém se ajoelhasse para orar, para fazer uma petição a um Deus ou a alguma imagem, não sei, algum homem, seria punido. E a punição era ser jogado na cova dos leões. Ou seja, numa situação normal, alguém que é jogado dentro de uma cova de uns leões não vai sair vivo de lá, né? Não vai sair vivo. Então esse foi a punição para quem desobedecesse esse decreto. E como ele sabia que Daniel orava a Deus do céu, ele sabia que iria pegar Daniel aí. Então foi feito, o rei assinou esse decreto, o rei não imaginou para que seria esse decreto, para que finalidade, né? Não sabia que essa finalidade seria realmente para Daniel. E aí o rei assinou. E quando o rei assina o decreto, o rei não volta atrás, né? Tem que ser cumprido aquele decreto. Então, quando Daniel foi pego orando, depois do decreto assinado, Daniel ficou sabendo que tinha esse decreto assinado, e Daniel, mesmo assim, não parou de orar. Ele continuou a mesma rotina, orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele sabia que ia ser pego.
Ele sabia que ia ser entregue diante do rei. Ele sabia que ele ia ter uma punição. Só que ele não se importou com a punição que estava nesse decreto. Ele não se importou, ele não mudou, ele continuou. Ele continuou fazendo o que ele fazia, ele continuou fiel. Porque ele sabia que Deus era fiel, que Deus era poderoso. E que se Deus quisesse livrar ele, iria livrar. Só que Daniel não contou com o livramento de Deus ou que Deus pudesse livrar. Daniel simplesmente contou que ele queria servir a Deus independente de qualquer coisa. Mesmo que ele não fosse livrado, ele saberia para onde ele iria. Então foi uma confiança terrivelmente grande, né? Então Daniel foi orar. E aí, justamente, eles pegou Daniel orando e foi ao rei cobrar a sentença. O rei, quando soube que foi Daniel, o rei ficou pesaroso, porque o rei gostava muito de Daniel, mas mesmo assim teve que cumprir a sentença. A Bíblia fala que o rei ficou em jejum a noite toda, não quis que ninguém tocasse música, não quis comer, não quis fazer nada, porque o rei ficou preocupado. Mas teve que cumprir a sentença. Daniel foi jogado na cova dos leões, colocado uma pedra na porta da cova para que não pudesse sair. Passou a noite lá. E milagrosamente pela manhã, quando foi abrir a pedra, Daniel estava intacto. Nada aconteceu com Daniel. Ou seja, o Senhor livrou, o Senhor deu providências para Daniel. O Senhor, que é dono de todas as coisas e que tem o controle de tudo, controlou os leões e nada aconteceu com Daniel. O que isso traz para nós? O que isso traz para nós hoje? Vamos linkar uma coisa. O decreto foi feito naquela época pelos presidentes e príncipes e o rei assinou. O que isso significa? Significa governo, significa política, significa isso. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia os decretos são assinados, são feitos, mas nem todos eles, nós, filhos de Deus, que servem ao Senhor, devemos nos dobrar. Devemos analisar cada coisa, cada situação e ver se está de acordo com a palavra do Senhor. Porque devemos saber que homens, eles são homens naturais. Eles erram, eles pecam, nem sempre eles fazem o correto. E nós que somos filhos de Deus, cristãos, sal dessa terra, luz deste mundo, nós devemos analisar cada decreto, cada lei, e assim tomar a decisão correta, baseado na palavra do Senhor, e seguir, ou não. Sabemos que quando a gente não segue alguma coisa, tem consequências. Mas a gente deve colocar essas consequências na balança. Vale a pena sofrer as consequências por não seguir, porque vá contra a palavra do Senhor? Ou deve se dobrar a certas situações? A consequência virá de qualquer forma, se dobrar a situação ou não. Porém, eu digo que melhor é sofrer uma consequência por parte humana do que uma consequência por parte divina. Porque todos nós sofreremos a consequência por nossas escolhas. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Que nós sofremos consequência aqueles que não se dobrou aos decretos durante a pandemia. A gente ficou sem emprego, eu fui uma delas. Não consegui mais emprego de carteira assinada nas empresas, pois eu precisaria do comprovante de vacina. E eu não tenho. Então eu perdi esse direito que está na Constituição, que é de trabalhar. Eu perdi o direito de entrar em alguns órgãos públicos, de resolver algumas coisas. Eu perdi o direito de entrar em alguns locais que não eram órgãos públicos, mas que não permitia a entrada. Então, de certa forma, eu perdi muito o meu direito de ir e vir. Eu fui obrigada a usar algo no meu rosto que eu não queria para entrar num supermercado. Porém, isso que eu fui obrigada a usar não mexia com o meu corpo. Mexia só com o meu direito de ir e vir. Então, a gente tem que avaliar cada situação que a gente pode ou não aceitar.
Então a gente não deve aceitar tudo só porque vem de um governo. Porque o governo humano, ele não é perfeito. E o Senhor pede para que a gente analise cada coisa. O Senhor fala que nós não somos deste mundo, mas que devemos transformar ele com a palavra do Senhor. E este mundo, ele odeia nós que somos de Cristo. Porque no mundo jaz o maligno. Então, se o mundo odeia nós, o mundo ele não trabalhará a favor de nós cristãos. Mas nós devemos viver neste mundo da melhor forma possível, em paz. Porém, nós devemos analisar cada situação. E nós, nesses últimos dias que nós estamos vivendo na terra, porque para quem não sabe ou para quem não está antenado na palavra do Senhor, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós não estamos no princípio de nada mais. Nós estamos nos últimos dias. A palavra do Senhor está se cumprindo todos os dias. Se você for olhar, a palavra do Senhor está se cumprindo em tudo, na natureza, no povo, nos governos. Tudo está se alinhando. Tudo está acontecendo. E como aquele decreto no início da pandemia de 2020 foi posto vários decretos, nós já estamos perto de mais decretos, piores do que aquele. Muitas pessoas hoje em dia pensam que as coisas vão mudar, melhorar e que nada mais daquilo vai acontecer. Sinto muito em lhe informar. A palavra de Deus se cumpre todos os dias. E a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Eu digo uma coisa para você, meus irmãos. A palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus dos finais dos tempos não é de bênçãos, é de cumprimento, é juízo para que a humanidade acorde. O juízo de Deus não é para punição, mas é para alerta, para aqueles que estão dormindo, para ver se aqueles que estão dormindo ainda acordem a tempo. Então a palavra de Deus daqui para frente não vai ser para cumprimento só de bênçãos. O Senhor pode abençoar em meio a problemas? Pode. Mas só que no geral, o cumprimento da agora é só o que está lá em Daniel, em Apocalipse, em Mateus 24. Leia. E nós, os cristãos, estamos neste mundo. Porém, aquele que tiver com seu nome escrito no livro da vida, o Senhor irá livrá-lo, irá guardá-lo de tudo que pode acontecer. Podemos sofrer algum tipo de consequência? Sim. Mas aquela consequência que a gente pode passar, aquela que a gente não pode, o Senhor irá livrar. Eu digo para vocês, meus irmãos, eu fui impedida de entrar em vários lugares. Eu fui impedida de trabalhar de carteira assinada. Mas o Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, o meu provedor, Ele me proveu todo esse tempo. Ele não deixou a minha família passar necessidade. Ele não deixou a gente ficar sem pagar uma conta sequer. O Senhor derramou sobre mim um talento que eu nunca pensei que fosse ter. E com esse talento o Senhor abriu portas aonde estava fechada. E hoje eu consigo pagar as minhas contas e consigo sobreviver. E eu continuo confiando nesse Deus, que assim como Ele derramou maná do céu para o povo que saiu do Egito, assim como Ele providenciou a provisão para Noé naquela arca, assim como Ele livrou Ló, assim como Ele fez com seus filhos que obedeceram, assim como Ele livrou Daniel da cova dos leões, assim como Ele fez maravilhas dentro do seu povo, Ele pode fazer hoje com nós, a igreja dele. Aquela igreja fiel, aquela igreja que não negocia com o mundo, aquela igreja que confia primeiramente no Criador, que sabe que tem o controle de tudo. Então creia, não se dobre a nada por causa de emprego, por causa disso, por causa daquilo. Se dobre primeiro ao Criador, que fez os céus e a terra, e que tudo que você tem hoje foi Ele que permitiu que você tivesse. Então se dobre a Ele e não a homens. Tema ao Senhor e não a homem. Devemos respeitar as autoridades, sim, mas primeiramente devemos respeitar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Porque nisso está a nossa obediência e nisso está a nossa salvação. O nosso amado Salvador Jesus veio, morreu de graça, levou sobre si todas as dores, enfermidades, tudo que estava sobre nós Ele levou. O caminho está livre, só depende de nós segurar a nossa salvação. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês.